sou o Bruno e vou apresentar o subprojeto 1 de controle de sistemas lineares 2. Construção do lugar das raízes. O lugar geométrico das raízes nos permite determinar, através de uma técnica gráfica, os polos do sistema em malha fechada, partindo dos polos e zeros do sistema em malha aberta. Esse método nos permite observar rapidamente se um sistema é instável para qualquer faixa de ganho, através das mudanças na resposta transitória à medida que os parâmetros são variados. Aqui existem algumas propriedades do lugar geométrico das raízes. Dada a função de transferência para o sistema em malha fechada, um polo S existe quando o polinômio característico do denominador se anula. Aqui o mais importante é esse. O módulo de K de G de S vezes H de S é igual a 1, e essa segunda parte é referente ao ângulo, que informa que o ângulo do número complexo deve ser um número ímpar de 180. Satisfeitos os critérios apresentados até agora, de que se o ângulo do número complexo for um número ímpar de 180, e este valor de S é um polo do sistema para algum valor específico de K, só resta satisfazer o critério da magnitude. Que são esses dois critérios aqui. As propriedades listadas até agora indicam que, dados os polos e zeros da função de transferência em malha aberta, um ponto no plano S estará sob o lugar geométrico das raízes para um valor particular de ganho K, se o ângulo dos zeros menos os ângulos dos polos, todos traçados até o ponto escolhido no plano S, totalizarem 2K mais 1. Vezes 180. Esse K pode ser 0, 1, 2, 3, por aí vai. Aqui existem 5 passos para seguir para esboçar o lugar geométrico das raízes. Primeiro passo é encontrar o número de ramos. Os ramos são definidos como o caminho que o polo percorre e são iguais ao número de polos em malha fechada. O segundo é a simetria. O lugar geométrico das raízes é simétrico em relação ao eixo real. Terceiro são segmentos do eixo real. No eixo real para K maior que zero, o lugar geométrico das raízes existe à esquerda de um número ímpar de polos, e os zeros finitos, em malha aberta sobre o eixo real. O quarto são os pontos de início e de término. O lugar geométrico das raízes se inicia nos polos finitos e infinitos de G de S vezes H de S e termina nos zeros finitos e infinitos de G de S vezes H de S. É como se os zeros fossem os sumidouros dos polos. E o quinto é o comportamento no infinito. O lugar geométrico das raízes tende a retas assintóticas, quando o lugar geométrico tende ao infinito. A equação das assíntotas é dada pela intersecção com o eixo real e o ângulo. Essa primeira parte aqui é referente da onde a assíntota vai se iniciar, e essa segunda parte aqui é referente aos ângulos. Mais uma vez, o ângulo é expresso em radianos em relação à extensão positiva do eixo real, com K variando de 0, 1, 2, 3. Aqui a gente tem um exemplo de como esboçar o lugar geométrico das raízes. Esboce o lugar geométrico das raízes e suas assíntotas para um sistema com realimentação unitária, que possui a função de transferência. G de S é igual a K dividido por S mais 2, S mais 4 e S mais 6. Primeira coisa é se obter de onde as assíntotas vão se iniciar. Nesse caso aqui, o somatório de polos menos o somatório de zeros, dividido pelo número de polos menos o número de zeros, nos dá um valor de menos 4, que é onde a assíntota se inicia, que está representado aqui por essas linhas verdes. A segunda parte são os ângulos, que como vão ter três retas, elas vão estar distanciadas em 120 graus, que é como foi calculado a segunda parte. Uma coisa importante, o número de retas é igual à diferença do número de polos finitos e o número de zeros finitos. Igual a 4 polos menos um zero é igual a 3 retas. Esse da parte aqui foi feito à mão e foi usado o MATLAB para conferir se estava certo. E bateu o resultado. Aqui começamos com os compensadores. O compensador integral ideal, PI. Ele melhora o erro em regime permanente sem afetar a resposta transitória, acrescentando-se um polo em malha aberta na origem, aumentando o tipo de sistema também por 1. No entanto, o acréscimo desse polo altera o lugar geométrico das raízes, uma vez que a contribuição angular dos polos em malha aberta não é mais de 180 graus.
Para resolver esse problema, se torna necessário acrescentar um zero próximo ao polo na origem. Aqui é a configuração de como ele fica, o compensador. Esse daqui é o zero, que vai ser um número bem pequeno, que vai ser adicionado bem próximo à origem do sistema. Aqui está a planta, e mais para frente a gente vai ter um exemplo como é que faz. Por aqui, projetando um controlador PI para conduzir o erro da resposta à rampa a zero, para qualquer ganho de K que resulte em estabilidade para o sistema. Essa daqui é a planta e o controlador. E como eu disse antes, aqui está o zero que vai ser adicionado bem próximo à origem do sistema. Usando o MATLAB para o ganho igual a 1, aqui nós temos a planta e aqui o controlador. Aí batemos o RLOCUS para pegar o local da raiz, o feedback para fazer a malha fechada, integramos a entrada degrau e mostramos a entrada em rampa e a resposta. Como pode ver, aqui é o degrau, que está em azul, e a resposta do sistema está em laranja. Ele tende a seguir a entrada degrau. Compensação derivativa ideal, PD. A compensação derivativa ideal aumenta a velocidade da resposta de um sistema. Ele consiste na adição de um zero ao caminho à frente, desde que o polo em malha fechada esteja sob o lugar das raízes. Caso não esteja, será necessário remodelar, de modo que o lugar geométrico das raízes compensado passe pela posição escolhida para o polo em malha fechada. O zero pode ser representado como função de transferência, que é essa daqui, que é a função do compensador. G de C igual S mais esse. Esse gráfico aqui nos mostra como o zero adicionado aumenta a velocidade. Aqui tem um zero em menos 2, um zero em menos 3, que vai ficando um pouco mais lenta para seguir, o zero em menos 4, que vai demorando mais ainda, e o sistema sem compensação. Aqui um exemplo do controlador PD, que vamos fazer ele em forma manuscrita, ao invés de usar o MATLAB. O sistema com relimitação unitária mostrado, esse aqui é o sistema, a planta, né? Está operando com um fator de amortecimento do polo dominante de 0,707. Projete o controlador PD de modo que o tempo de acomodação seja reduzido por fator de 2. Compare o desempenho transitório em regime permanente do sistema, sem compensação e compensado. E pede para descrever qualquer problema com o projeto. Bom, aqui nós temos a função de transferência e o que nos interessa é o tempo de assentamento, que vai ser reduzido por 2. Usando o RLTools para um ganho igual a 4, nós obtemos os polos mais significantes em menos 2,32, mais ou menos J 2,32 e uma velocidade angular de 13,28 rádios por segundo. Ao encontrar o tempo de assentamento nessa configuração, que é o TS que está por aqui, 1,724, nós queremos esse tempo de assentamento dividido por um fator de 2, que vai chegar a esse valor, de 0,8624. Sabemos que o tempo diminui quando a resposta fica mais rápida, quando movemos o zero à esquerda do eixo real. Se queremos duas vezes mais rápido, dobramos o valor real do polo mais significativo sobre o eixo real, que é o que vamos fazer aqui. Multiplicamos por 2, chegamos a menos 4,64. Aqui nós precisamos do valor do ângulo sobre o fator de amortecimento, que é de 0,607, para calcular a parte imaginária. Aqui, usando as propriedades trigonométricas, nós chegamos a um ângulo de 135 graus. E podemos encontrar então o polo compensado, que estará em menos 4,64 e a parte imaginária em 4,64. Devemos encontrar então onde será alocado os zeros através das contribuições angulares dos polos zeros em malha aberta, que é toda essa parte aqui. E resolvendo as equações, vamos chegar ao valor em que o zero deve estar em 7,18.